Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Gustavo e estou aqui hoje no canal Loja Radioativa para falar um pouco sobre Yu-Gi-Oh! Loja Radioativa, produtos geeks e nerds com incrível variedade, desde card games a acessórios geeks. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Yu-Gi-Oh! E é mais para quem quer começar no jogo ou aprender um pouco sobre. Bom, para você começar no jogo, você vai ter que ter um deck. Um deck ele precisa ter no mínimo 40 cartas, no máximo 60, e deve conseguir ganhar uma partida. Bom, você pode comprar os decks através dos tutoriais, que é o mais recomendável. Esse tapete de duelo, por exemplo, é da Loucura Mecânica, um deck que acabou de lançar. Inclusive a loja radioativa tem alguns no estoque. Ele é um deck bem interessante, com algumas cartas muito boas. Bom, basicamente você pode comprar ele as cartas avulsas ou os tutoriais. Os tutoriais são mais recomendados para quem está começando, já vem com as 40 cartas e uma mecânica já funcional. Bom, você vai ter o seu main deck, que é o seu deck principal. Isso aqui na carta é um shield, é um sleeve no caso, ele protege a carta. É muito recomendável, inclusive a loja vende alguns também. Ele deve ter no mínimo 40 cartas, no máximo 60, e aqui onde fica seus monstros do deck principal, suas magias, suas armadilhas. Você vai ter o extra deck, que não é obrigatório, é onde ficam até 15 cartas, e aqui ficam alguns monstros diversos. Bom, você tem monstros. Os monstros, eles são divididos em tipo, atributo, seu nível, ataque e defesa, e seus efeitos se tiverem. Esse, por exemplo, ele é um monstro do atributo fogo e o tipo dele é zumbi. Ele é um monstro de efeito regulador. Ele tem 0 de ataque e 1800 de defesa. E o nível dele é 3. Cada bolinha é um nível. Bom, há vários tipos de monstro. Há monstros sem efeito. Não fica escrito efeito aqui embaixo, por exemplo. Há monstros chamado pêndulo. Esses monstros pêndulo eles contam com magia ou armadilha, dependendo de onde estão. Eu já vou explicar onde é que eles estariam para ser magia ou monstro. Vou falar um pouco agora das magias. Você tem magias comuns. Elas não tem nenhum símbolo em cima. Você tem magias de campo. Elas têm uma rosa dos ventos aqui do lado. Você vai ter magias de equipamento. Elas têm esse maisinho aqui em cima. Magias contínuas. Elas têm um símbolo infinito. É um 8 de lado. E as magias rápidas, que tem um raiozinho. Bom, além delas, você vai ter as armadilhas. Você tem armadilhas normais, sem símbolo nenhum. Armadilhas contínuas, com o mesmo símbolo das magias, que é um infinito. E as magias de resposta. Essas armadilhas de resposta elas só podem ser respondidas com outra do mesmo tipo. Ou seja, ela é bem interessante. Ela tem uma flechinha virada para a esquerda. As armadilhas, elas têm uma regra. Elas têm que ser baixadas antes de ativá-las. Ela precisa permanecer um turno baixada para depois ativá-la. Você baixa ela num turno e só ativa nos próximos. Como assim baixá-la? Bom, esses tem zonas do jogo. Você na sua frente agora tem um tapete de duelo. Ele tem mais marcações. Você vai ter 5 zonas para monstros, que são essas 5 de cima. 5 zonas para magia, armadilhas e monstros pêndulo, que é aqui embaixo. Os monstros pêndulo podem ser colocados na mais à direita e na mais à esquerda, onde você vai fazer a escala pêndulo. Eu já explico um pouco sobre. Você vai ter a zona de magia de campo, é uma zona específica para magia de campo. Essa é a zona do extra deck. Esse aqui é o seu cemitério, e essa é a zona do seu deck. Então, bom, além delas, você tem a zona de monstro adicional. É só o meio quadradinho, pois ele se complementa no campo do oponente. E aqui você vai colocar monstros chamados de monstros links. Que são esses monstros aqui, azuis com algumas flechinhas. Bom, vou falar um pouco sobre os monstros e as suas invocações. Você pode invocar um monstro por invocação normal, uma vez por turno, por invocação especial quantas vezes você quiser, mas tem alguns adendos. Por exemplo, monstros até de level 1 a level 4 não precisa de tributo para serem invocados. Monstros de level 5 a level 6 você tem que tributar uma carta, um monstro que esteja em campo, para conseguir invocá-lo. Monstros level 7 ou mais tem que ser tributados 2 monstros, então eles são invocados. Você teria que ter 2 monstros em mesa para conseguir dar normal summon um monstro por tributo summon de level 7 ou mais. Bom, você vai ter os monstros do teu deck adicional, que eu comentei sobre antes, que são os monstros links. Os monstros links começam em Link 1, um Link 2, um Link 3 e os Link 4. O valor Link representa as flechas que eles têm. Se eles têm uma flechinha, é Link 1 e por aí vai. Para fazer um Link 4, você vai precisar normalmente de 4 monstros, ou um monstro com um valor próximo ao dele, como por exemplo, você pode usar 2 Link 2, se o monstro permitir no texto. E ele é feito na zona adicional. Então eu vou fazer ele dessa zona. E para poder invocar qualquer outro monstro, tem que ser para uma zona onde ele aponta, ou seja, ele está aqui, e eu quero fazer outro link, vou colocar meus monstros cemitério como matéria, e vou invocar numa zona para qual ele aponta. Agora tem outros monstros deck adicional, como por exemplo os monstros Synchro. Eles são esses monstros brancos. Um Synchro precisa normalmente de um monstro regulador, e um monstro regulador
que batam o nível dele. Ou seja, você tem que usar dois monstros para se igualar ao nível dele. Eu, por exemplo, aqui poderia fazer ele usando um monstro regulador, level 3, e um monstro não regulador, level 3. Ele é um level 6, ou seja, 3 mais 3, 6. Posso colocar no cemitério como matéria e invocá-lo. As matérias têm que estar no campo, ou seja, eu teria que ter esses dois monstros no meu campo para conseguir invocar. Você vai ter invocações XYZ. Elas são umas invocações que usam ranks, ou seja, ela não tem nível. Aqui, por exemplo, temos o rank 2. Para invocar esse monstro, eu teria que ter dois monstros com o mesmo nível que ele. No caso, teria que ter dois monstros nível 2 para fazer um rank 2. Ele diz no texto quando eles pedem. Por exemplo, eu tenho um outro monstro que pede 3 monstros level 2, esse aqui pede só 2. Então eu coloco 2 monstros level 2 ao longo da partida no campo e consigo invocá-lo. Bom, ele pode ser... Eles são monstros YZ, chamados de monstros Exceeds. Eles ficam com as matérias embaixo deles, porque essas matérias são usadas para ativar efeitos. E ao contrário de Link, ele, os monstros Synchro e o próximo que eu vou mostrar, que é os monstros Fusão, podem ser feitos nas 5 monstros, nas 5 zonas de monstros normais. Bom, como é que ele ativa os efeitos? Normalmente o monstro, ele desassocia uma matéria dele, por exemplo. Desassocia uma matéria e destrói um cara do oponente. É o efeito dele, então você vai desassociar e a matéria vai pro cemitério. Bom, além do monstro Synchro e o YZ, nós temos monstros Fusão. Monstros Fusão são feitos juntando os materiais que ele pede. Ele tem uma pequena lista de materiais aqui embaixo. Esse monstro, no caso, pede um monstro Shadow e um monstro de luz. Você vai fazer ele tendo as matérias na sua mão ou na mesa, depende do que você for usar para invocá-lo. Por quê? Fusão é feita através de efeito de monstro ou de magia armadilha. Por exemplo, essa magia me permite usar monstros do campo e da minha mão para invocar um monstro Fusão. Essa armadilha me permite banir do cemitério as matérias para invocar um monstro Fusão. Bom, você vai começar o jogo da seguinte maneira. O jogo ele funciona em 3 turnos, ou seja, quem tiver 2 vitórias primeiro ganha. E como se ganha o jogo? Normalmente você vai ganhar acabando com a vida do seu oponente. Você vai diminuir a vida do seu oponente a 0. Cada jogador começa a partida com 8.000 de vida. E vocês vão jogar um dado ou no Jockey Pô para decidir quem vai começar a partida. A pessoa que ganhar no dado ou pela tesoura escolhe quem começa e quem joga por segundo. Você vai embaralhar seu deck, vai dar para o seu oponente cortá-lo, seu oponente vai lá e vai cortar seu deck, e vocês vão pescar 5 cartas. Essa é a chamada fase de compra, que no caso é a primeira etapa. Você faria a fase de compra, você vai pescar uma carta e começar a jogar. Mas o primeiro turno, a pessoa que começa não pesca uma carta, pois ela já tem a vantagem de estar começando. Então, por exemplo, eu tenho essas cartas na minha mão, e agora eu, como primeiro jogador do primeiro turno, irei começar na fase principal 1. A fase principal 1 é uma fase onde eu posso dar normal summon, baixar magias ou armadilhas, ativar efeitos, fazer monstros dessa deck e passar o turno. Porque o primeiro turno também não ataca. Ou seja, você já tem a vantagem de estar começando e monta o teu campo primeiro, então você não ataca nem compra uma carta. Já o segundo turno, ele vai começar pescando uma carta. Então, ele vai passar pela fase de compra. Vai para a fase principal 1, que é a fase onde eu comentei que ele pode dar normal summon, baixar cartas. O seu monstro, ele pode ser feito tanto em ataque como com face para baixo em defesa. Monstros em defesa, você não toma o dano. O que é o dano? Bom, o dano acontece na fase de batalha, é a próxima fase. Todos os monstros, a não ser os monstros links, podem ser virados em posição de defesa. Ou feitos em defesa. No caso, os monstros dessa deck não podem ser feitos com face para baixo, eles entram em campo já em defesa. Mas esses monstros não. Então, você vai fazer batalha, onde você pode atacar os monstros do seu oponente ou seu oponente diretamente, depende. Se ele tiver monstro no campo, você tem que atacar o monstro dele, se ele não tiver, você pode atacar ele diretamente. Bom, como funciona? Se o monstro estiver em defesa, e a defesa do monstro for maior que o ataque do monstro que está atacando ele, o controlador desse monstro vai tomar dano igual à diferença. Se a defesa for menor, o monstro vai ser destruído, mas o controlador daquele monstro não vai levar dano. Se o monstro estiver em ataque e batalhar, o controlador do monstro com menor ataque vai levar a diferença do dano. Tipo, se eu atacar o monstro com 600 de dano e meu monstro tem 500, eu tô atacando um monstro mais forte que o meu, vou levar 100 de dano. Se eu atacar um monstro com 400, meu oponente vai levar 100 de dano. Por que a diferença? Já que o monstro tem 500 de ataque. Após essa fase, você tem a main phase 2, que é igual à fase principal 1, só que essa é a fase principal 2. Ela só pode ser acessada se você passar pela fase de batalha. Ou seja, para acessá-la você tem que batalhar, ou no caso declarar, estou entrando na fase de batalha.
sai da fase de batalha em Phase 2. Na main Phase 2 você pode dar Normal Summon. Se você ainda não deu, como eu disse, é uma Normal Summon por turno. Você pode ativar outros efeitos e Special Summons. Special Summons é toda invocação que vem por efeito. Agora um pouco sobre interação. A interação ela é feita da seguinte forma. Eu comentei das magias. A interação é feita através de efeitos. Ou seja, dessas magias, a única que pode ser ativada no turno do meu oponente, se estiver baixada, é a magia rápida. No turno em que você baixar qualquer magia, a não ser as normais, elas não podem ser ativadas. Se você baixar uma magia de campo, uma magia contínua, uma armadilha de equipamento, ela não pode ser ativada no mesmo turno que você baixou. Já a armadilha normal não tem essa restrição, ela pode ser baixada e ativada no mesmo turno. Mas as armadilhas rápidas, elas são como as armadilhas, elas podem ser ativadas no turno do oponente. Você vai ter os efeitos rápidos. Efeitos rápidos, eles vão dizer na carta, efeito rápido, 2 pontos. E esse efeito pode ser ativado durante o turno do oponente também. Essas vão ser as interações que você vai usar para parar um pouco o jogo do seu oponente e assim vai. Existem outros jeitos de ganhar o jogo. Como, por exemplo, se você conseguir... Bom, agora rapidão sobre a escala pêndulo. Para quem quiser jogar de pêndulo, é bem interessante. Eu acho que a loja radioativa tem alguns em estoque ainda. Os pêndulos têm uns números aqui do lado chamados de escala pêndulo. Você pode ver que a minha escala vai ser de tal número até tal número. Então, a minha escala nesse momento é de 2 a 5. Então, a partir de agora vão ser magias, porque eu vou colocá-las na zona pêndulo, que são as zonas mais à direita e mais à esquerda. Agora, através dessa zona pêndulo, eu tenho permissão por jogo, vamos dizer assim, que eu posso declarar pêndulo summon, que no caso é uma invocação pêndulo, e a minha escala vai do número 2 ao número 5, ou seja, entre o 2 e o 5 ao número 3 e 4. Então eu posso invocar por especial summon, monstros level 13 e 4 da minha mão. Então, por exemplo, Special Summon desse Genio Lightning. Mas digamos que eu tenha outro monstro na minha mão, de número 3 ou 4, eu poderia invocá-lo também. Porque o pêndulo, você pode fazer pêndulo até encher todas as suas zonas. Então, se você tivesse, por exemplo, um outro monstro level 4 na sua mão, você poderia invocá-lo. E assim iria. Os monstros, se o monstro que estiver na mesa, no caso, for um monstro pêndulo, digamos que esse meu monstro de destruir em batalha, ele não vai para o cemitério. Ele vai para cima do extra deck. Então ele fica aqui em cima. E durante a Pêndulo Summon, você pode invocar esse monstro aqui de cima, numa zona de extra, ou numa seta para onde o Link aponta. Ele é tratado como basicamente o Link, se estiver aqui em cima, a respeito da sua invocação. Bom, é isso. É um pouco sobre o básico. Conforme eu estou jogando, vai aprender melhores termos, vai aprender algumas coisas um pouco mais difíceis. Só que isso vai dar uma noção, pelo menos, de como funciona o jogo e como são as mecânicas dele. Bom, é isso. Muito obrigado. E eu me despeço aqui.